Bate-papo. Estamos recebendo aqui no estúdio a candidata à prefeitura da cidade de Estrela, a Karine Schwingel, do União Brasil, e a exemplo do que já aconteceu durante toda a semana. A partir da primeira pergunta, o candidato que está conosco tem 20 minutos para esse bate-papo. Candidata, bom dia, prazer recebê-la aqui. Bom dia, o prazer é meu de estar aqui nesse espaço onde a gente pode falar um pouquinho mais dos projetos e dos programas que a gente tem construído com a comunidade para, neste diálogo constante, poder fazer melhor para o município de Estrela. Candidata, eu vou ligar então aqui, Moi, o nosso cronômetro. O Moi também vai ligar, a candidata vai poder espiar esse cronômetro. Eu começo, candidata Karine, lhe perguntando sobre a enchente. Essa tem sido a tônica das perguntas, não tem como ser diferente. Nós temos muitos moradores em Estrela fora de suas casas, sem as suas residências permanentes, bairros arrasados. O que fazer com esses moradores, né? De que forma nós vamos devolver para esses moradores casas, residências, se eleita lá em janeiro? Pois é, e é muito importante porque eu acredito que a decisão do governo teria sido muito mais eficiente, deveria ter sido, porque já se passaram mais de 4 meses e as pessoas ainda estão morando em alojamento. Então, como a gente já tem experiência em gestão pública, a gente sabe que a construção de casas são processos demorados. Então, a nossa ação teria sido, já na enchente de setembro do ano passado, adquirir uma área de terras e aí, em terrenos, né, permutar com os imóveis das pessoas que tiveram suas casas destruídas. Então, é de lei, é de direito das pessoas que tiveram, né, as suas casas destruídas ter acesso a um novo espaço. Até porque, senão, a prefeitura não tem nem direito de fazer nenhum tipo de investimento nas áreas que ainda né, de propriedade dessas famílias. Então, a gente não sabe direito o que vai receber no final do ano, porque está sendo anunciado várias ações, né? Casas, apartamentos, e a gente garante à população que todos esses investimentos que estão sendo anunciados e trazidos dos governos federal e do governo do estado vão ser entregues. O que a gente não concorda com o formato de apartamentos, porque a gente vem conversando com as pessoas não querem apartamento, porque elas tinham uma outra realidade, elas já perderam a sua realidade cultural, inclusive, né? Já perderam as referências, os vizinhos, os amigos, e agora tem que se readaptar num sistema que não é natural da essência deles, né? Até eu falo, eu também tenho 4 filhos e 3 cachorros. Num apartamento do tamanho que está sendo oferecido, não comporta dentro da realidade. Mas a gente tem que aguardar o que o governo vai entregar, para daí sim a gente ver qual é que ainda demanda. Mas nós mantemos o nosso compromisso de comprar área de terra e permutar com as famílias o pedaço de terra, um pedaço de terreno para cada família que teve, então, a sua casa destruída, né, a sua casa afetada, e muitas outras pessoas ainda que estão querendo sair também de área alagável. Então, tem que ser uma conversa, no diálogo construído essa alternativa, até porque eu entendo, Aline, que no momento que a gente entrega o pedaço de terra, o terreno para cada um, a gente consegue sim fazer uma mobilização para buscar esses materiais de construção e as famílias fazer o movimento da construção, entre elas, né, fazer um mutirão, e aí também devolve para as famílias o sentimento de que é delas e que elas conquistaram. Aonde seria essa área? Essa área é um diálogo com a comunidade, né? A gente não tem hoje um espaço definido, porque a gente quer inverter um pouquinho a lógica. A gente não quer que o prefeito e o vice decidam pelas pessoas. São as pessoas que têm que decidir o que elas querem para o futuro delas. Então, tem um movimento, inclusive, organizado já das famílias. A gente teve uma reunião com eles semana passada, que é o MAB, né, que até funciona a nível nacional, inclusive, e tem um núcleo em Estrela também. E a única coisa que eles pediram é isso, que possam, após a eleição, sentar com a gente e construir juntos esse caminho que tem que ser a partir da realidade cultural dessas famílias. Porque me doeu bastante semana passada quando uma família me disse assim, nós ali no Moinhos, a gente tinha o costume de chegar em casa de noite, um ir na casa do outro, os filhos, a porta aberta, o chimarrão, né, aquela coisa de buscar o arroz no vizinho. E hoje ela disse assim, estou morando num bairro onde eu chego e as portas estão fechadas. Por quê, gente? Porque realidades culturais diferentes, né? Tem bairros que as pessoas chegam em casa do trabalho e se fecham dentro de casa, e é o direito delas. E, ao mesmo tempo, tem famílias que tinham essa outra realidade do convívio diário. Então, a gente não pode querer obrigar
as pessoas que já estão tristes, que já estão machucadas, a conviver numa realidade que não é a realidade cultural delas. Candidato, quando fala de permuta, é aquele terreno que eu tinha, que eu não vou mais poder construir, porque agora é uma área alagada, eu cedo esse espaço à prefeitura e recebo outro, é isso? Exatamente. Até porque a gente tem que fazer esse movimento de incentivo de retirada das famílias nessas áreas das cotas mais baixas. Mas eu alerto uma situação, a gente não pode querer que a partir disso também se esqueça a cidade que existe. Porque a gente não vai poder tirar tudo que estava em área alagada. Né? A gente tem, por exemplo, a Coronel Misnik. Né? A Coronel Misnik, tu vai agora esquecer ela, ali era um ponto de comércio forte. A gente não pode esquecer a cidade que existe. Então, a própria Câmara de Vereadores, ali ao redor da Feira do Produtor, inclusive a Feira do Produtor anunciou que vai reconstruir ali com um apoio forte do Sicredi. Então, assim, a gente vê que os movimentos ainda, onde há essa vida, principalmente comercial, tem que ser incentivado, sim, mas com negócios que se permita, né, uma rápida movimentação em caso de uma nova cheia. E aí é que entra o papel forte do poder público, no fomento para a atração desse tipo de negócio principalmente de serviços, e também na garantia de uma aplicação de um plano de contingência efetivo, que quando comece, né, a ter ali a expectativa, a previsão de enchente, já haja uma organização para retirada, né, das famílias, retirada dos móveis, dos pertences das famílias e também, então, apoio principalmente ao comércio, para que haja retirada também, né, desse material do comércio, para que a gente possa garantir o menor dano possível. Karine, então, para deixar claro, tu é a favor da continuidade do comércio aonde ele está, tu defende, mas tu quer uma realocação das famílias, das pessoas que moram no zoneamento, na zona mais baixa, é isso? Exatamente, que nem ali, Moinhos, Marmite, a parte ali do bairro das Indústrias. Tira então, todo mundo. Esses espaços não tem mais como ser reconstruídos ali, né? Eu sou a favor de manter na Coronel Missen, que são esses pontos fortes de comércio ali, também na Coronel Brito. Então, ali dá para sim ter movimentos específicos. Ontem ainda estava conversando com um pessoal que tem uma ONG de educação, que tem um trabalho muito bonito que quer oferecer ao município, e eu disse, a gente tem espaços ali que são sim áreas alagáveis, mas que para projetos assim que não tem uma estruturação, como é o caso de uma escola ou de algum outro serviço assim, é possível sim ocupar esses espaços. Candidata, ainda seguindo na pauta da enchente, o que nós vamos fazer com o porto? O porto é uma discussão regional. O que é o nosso compromisso é cortar os gastos que se tem hoje com a ELOG. Porque se teve um gasto ao longo dos últimos anos, né, de folha de pagamento, de estruturação, se investiu muito ali, na minha concepção, até um valor demasiado na reforma daquele espaço, nos móveis, que foi mais de R$400 mil no investimento ali da estrutura da ELOG. Então, a gente entende que a ELOG pode, sim, fazer parte da Secretaria de Desenvolvimento, né, sendo um departamento dentro da CEDIS e sendo organizado, então, o seu futuro papel com a construção, então, do diálogo com a região. Porque a gente está falando do porto, do aeródromo, também da ferrovia. Então, a gente está falando de toda a malha. E não é a Estrela que vai conseguir otimizar e utilizar. O porto não serve só para movimentar as cargas de Estrela. O porto tem que ser regional, o aeródromo tem que ser regional. Então, eu estive conversando com os conselheiros também da ELOG e a construção com eles também foi essa. Eles nos passaram. Nossa intenção é dialogar com a região para juntos a gente conseguir encontrar a alternativa, que pode ser ali também um espaço para cargas, né? Então, também nesse movimento temporário, né, que a região também precisa ter um espaço assim. Mas não vamos tomar nenhuma decisão sem dialogar com os organismos regionais. Como é que fazer essa divisão? Manutenção da ELOG, então continua com a ELOG e tu vai tentar dividir o valor que corresponde ao custo mensal com a região, é isso? Não, é que a ELOG em si ela tem um custo administrativo, principalmente tu funcional. Tu vai incorporar, né? Ela a outra pasta. Vai incorporar ela à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Então, continua enquanto instituição, só a autarquia continua, mas sem os gastos que hoje ele tem para sua manutenção, porque hoje entra um valor de aluguel ali a partir da existência da Nutritec, e esse valor hoje praticamente ele é usado 100% para pagar as despesas da ELOG. Não, vamos trazer esse recurso. Qual é o custo mensal, tu sabes? Depende do mês, né? Agora já houve uma diminuição, justamente porque só tem uma diretora ali, né? E antes tinha uma estrutura de diretores, de assessoria jurídica, né? Então, o custo antes ultrapassava 50 mil mensais. Então, a gente quer usar esse recurso,
né, que vem do aluguel ali da Nutritec para otimizar, né, e principalmente realocar para obras estruturantes que são fundamentais para que a gente possa também dar estrutura para garantir o desenvolvimento econômico. Porque hoje nossas empresas têm dificuldade de ir e vir, né? Hoje, para entrar e sair em Estrela é uma dificuldade. Então, a gente precisa alocar recursos nas prioridades que hoje são, em primeiro lugar, o eixo estruturante do município, né? O desenvolvimento econômico e investimento para as nossas pessoas. Vamos falar então dessa logística, dessa mobilidade que já era difícil antes, o entrar e sair de Estrela. Com a situação da ponte, piorou bastante esse cenário. Qual é o plano? Bastante, né? Inclusive, eu digo nas reuniões que a gente está fazendo que o poder público falhou muito quando permitiu o fechamento daquele acesso que tinha ali pelo Arenhar, tá? Falhou porque a gente sabe que haviam mortes ali e isso não pode acontecer. Só que teria que ter tido uma alternativa, na nossa concepção, ter colocado uma lombada eletrônica naquele momento, até que se tivesse a decisão definitiva, que é o melhor caminho, sim, o túnel ou o viaduto. Mas isso é uma construção que agora não tem mais como voltar atrás em relação a isso. Então, temos que discutir com a CCR, e é possível, sim, que a partir do ano que vem se comece a renegociação do contrato, quando é permitido incluir novas obras. Então, a gente precisa ter um olhar também regional, porque vai precisar do apoio regional para conseguir incluir esta obra de transposição sobre a 386 ali, porque é fundamental. Hoje, a gente tem a tranqueira na saída, a tranqueira na BR, também acessando essa semana ali pela João Fel. Infelizmente, ali também a CCR fez um bloqueio ali, então tu não consegue mais fazer o retorno ali na Rações Languiru para pegar a Transsanta Rita, que era uma alternativa, até se bloqueou esse acesso ali. Então, precisamos garantir a rótula ali na entrada da João Fel. O João Fel foi feita no governo anterior e só faltava fazer a rótula, e até hoje a rótula não foi feita. O que faz, né? Qual o prejuízo disso? Os caminhões, principalmente trânsito pesado, que vem da Rota do Sol, eles acabam indo para Boa União para poder acessar a BR-386. Com a João Fel, que foi feita efetivamente com esse olhar de desenvolvimento, né, os caminhões não conseguem acessar ali porque não tem uma rótula. Então, como é na descidinha, o caminhão não tem como fazer a desaceleração e a aceleração de forma segura. E acaba passando direto ali e não usa a João Fel. Então, nós vamos fazer a rótula da João Fel, até porque é uma obra do Estado, e hoje a gente tem muito relacionamento com o governo do Estado, até tendo, né, meu marido está como secretário de Estado, então facilita, além do grupo, nosso grupo político representa, né, também a força no Estado, porque o PSDB, que é o partido do governador, está conosco, nos apoia. O Podemos, né, é o nosso vice, então temos vários secretários de Estado que são do Podemos, e União Brasil também com espaço dentro do governo. Então, isso a gente está falando ali da obra da transposição, da rótula da João Fel, mas precisamos avançar. A gente precisa também fazer o alargamento daquele viaduto ali na antiga rodoviária, porque quem está saindo de Estrela acontece o quê? A funila, né? Só tem uma pista. E o alargamento é EGR. Então, a gente vai trabalhar muito forte para conseguir o recurso que é do Estado. Então, a gente tem muita capacidade de garantir esse recurso justamente porque nós temos espaço dentro do governo do Estado para construir essa alternativa. E mais ainda, precisamos ter uma saída, uma rota alternativa para as pessoas não precisarem todo mundo pegar a Avenida Rio Branco. Então, nós queremos fazer um acesso, e vamos dialogar com a comunidade, mas um acesso direto do centro, passando ali pela Frederico Marcos, daí passa na frente do Porto ali, aí tu consegue fazer a saída sem precisar pegar, né, aquela rótula ali da antiga rodoviária, que é no Pórtico de Estrela. Então, também é mais uma alternativa e mais uma, assim, que é uma obra grande, estruturante, que é conectar a Estrela e aquela nossa região ali ao Vale do Rio Pardo. Como? Fazendo uma ponte Estrela Cruzeiro do Sul. Nosso compromisso é prioritariamente fazer a ponte Estrela Cruzeiro do Sul. Conversamos com o deputado Dirceu. Contra a ponte, por exemplo, nós temos outras opiniões que falam de uma ponte que faria uma ligação entre Estrela e Lajeado. Tu é a favor ou contra? Eu sou a favor, mas não nesse primeiro momento. No primeiro momento, primeiro temos que fazer a ponte Estrela Cruzeiro do Sul, conectando ao Vale do Rio Pardo e assim também regionalmente trabalhando uma ponte ali Estrela Colinas a Arroio do Meio. Porque daí a gente cria todo um novo anel viário e que vai desafogar a ponte aqui Estrela Lajeado. Então, num planejamento futuro, porque eu venho da gestão privada, onde a gente faz planos de curto, médio e longo prazo, né? Então, num planejamento de longo prazo, sim, a ponte Estrela Lajeado. Mas de médio prazo, ponte Estrela Cruzeiro do Sul.
Karine, nos debates, nos 2 debates da Rádio Independente, que tu participou e eu estava mediando, tu fala muito do protagonismo da mulher, da falta de vaga em creche, do acesso à escola, de turno integral. Eu gostaria de saber qual é o teu plano para resolver esse problema. E nós temos muitos candidatos e candidatas que prometem que as vagas em creche sejam atendidas de forma rápida, de forma assim, que soluciona todo o problema, mas na prática a gente vê que ninguém consegue zerar, né? Ninguém consegue zerar esse número, tem muita fila. Como resolver isso? E tu acha que dá para zerar a fila? Dá para zerar. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer um reordenamento dos espaços, né? Porque hoje muitas escolas, depois da catástrofe, elas foram fechadas, mesmo tendo capacidade de receber alunos, como é o caso do Arroio do Ouro, que é uma creche que não precisaria ter sido fechada, porque pegou enchente na creche, sim, mas não teve nenhum dano na escola. E aí essas crianças agora foram alocadas, né, em outra creche. E aí as crianças hoje estão com um atendimento que eu não concordo. Eu acho que elas precisam ter um olhar muito mais humano, né? E aqui eu elogio muito o trabalho dos professores, dos monitores de escolas, dos funcionários. Eles estão sendo guerreiros para conseguir dar conta, né, do que hoje aconteceu pós-catástrofe. Então, precisamos estruturar melhor, conversar com a comunidade para ver quais creches, quais unidades a gente vai reabrir, mas a gente já anuncia aqui que Arroio do Ouro será reaberta sim. Temos também situação na Auxiliadora, temos também que discutir com a comunidade a reabertura desses espaços. E assim, não podemos agora, por causa disso, e dizer assim, daqui a 2 anos, né, vai sair a nova creche. O que nós vamos fazer com esses 2 anos? Vamos deixar as crianças desse jeito? Vamos deixar as crianças sem ter um espaço numa creche, essas que não têm vaga hoje? As mães sem poder trabalhar porque não tem vaga? Não. Nós temos uma proposta efetiva, que é comprar vagas nas escolas particulares. A gente tem o Santo Antônio, Martin Luther, tem outras creches, Jardim Estrelado, tem várias creches no município que a gente pode adquirir vagas para sanar o problema de forma imediata. E também na educação, nós temos o compromisso de o turno inverso ser até o 5º ano. Hoje é até o 3º. Ano passado era até o 2º, esse ano foi até o 3º, mas a gente quer garantir o turno inverso já no 1º ano até o 5º ano. É fundamental, para que as mães possam, né, ir trabalhar seguras no turno inverso ao escolar. Financeiramente tem como resolver isso? Tem como pagar essa conta? Tem. Dá para cortar gastos naquilo que a gente não considera como prioridade, como a Feira do Conhecimento, que se investia quase R$500 mil por ano na feira. O trabalho de iniciação científica ali demonstrado na feira pode ser feito dentro das escolas. Então, com esse R$500 mil, a gente vai aplicar nessas ações que a gente vem anunciando e outros cortes também dentro da educação que a gente entende que não são necessários, principalmente em relação a alguns eventos que não representam a vontade da comunidade, porque a gente dialogou com muitos pais, dialogamos com as famílias e dialogamos com a equipe escolar. Então, nosso compromisso é cortar gastos, isso é fundamental. A gente fez um apanhado do que se gastou ultimamente. Por exemplo, a gente teve gasto de mais de R$1,5 milhão em aluguel de palco e lona. Então, a gente não vai gastar nisso, porque a gente não precisa dar palco para o prefeito e para o vice, ou para a sua equipe administrativa. Quem tem que ser palco tem que ser as nossas pessoas. Aliás, essa seria a minha próxima pergunta. Pensando nesses cortes, todas as secretarias ficam? Tem secretarias que serão extintas, outras criadas? Qual é o plano para as pastas? Nós vamos fazer uma reorganização administrativa, tá? Dando um valor diferenciado àqueles cargos de diretoria que foram criados. O que a gente quer fazer com que esses cargos sejam pessoas que façam um trabalho multidisciplinar? Porque eu vou dizer para vocês, quando eu estive, sim, no início do governo do Schneider, participei e saí justamente por não concordar com a forma de gestão do atual prefeito, a gente via uma dificuldade da interlocução entre as secretarias, porque todos os secretários têm o mesmo peso hierárquico. Então, quando era para ser, por exemplo, que eu era secretária de Cultura e queria muito incluir oficinas de cultura e de esporte dentro das escolas, né, no turno inverso, e não consegui fazer isso, porque não havia parceria com a secretária de Educação. Então, o que a gente quer? A estrutura de diretoria vai ser justamente para a formação do trabalho que é interdisciplinar. Então, a gente precisa ter mais esporte, mais cultura, inteligência emocional, educação empreendedora e cidadania no turno inverso. Então, essa diretoria vai fazer, né, esse controle para que haja, sim, ações que perpassem o poder do secretário. E também, assim, a SMEL, né, a antiga SMEL, sim, nós vamos retomar a antiga SMEL, mas reorganizando, não criando uma nova
uma nova despesa, nós vamos reorganizar. Então, tirando uma diretoria para poder recriar a Esmel, então sem nenhum aumento de gasto, até porque não comporta mais. A folha de pagamento, gente, no mês 6 de 2020 era 3 milhões e 700. A folha de pagamento no mês 6 desse ano é 6 milhões e 200. Então, Estrela não comporta 2 milhões e meio a mais de gasto mensal em folha de pagamento. Então, o nosso compromisso é reduzir drasticamente esses gastos e cortar os desperdícios do dinheiro público. Temos um pouco mais de um minuto ainda, candidata Karine. Nossa. Qual o maior problema da cidade que você considera hoje fundamental de ser atacado por primeiro? A partir do momento se eleita você assume a prefeitura e ataca esse problema já em janeiro. Política habitacional. Precisamos garantir que as pessoas tenham para onde ir. Eu não posso acreditar todo dia, quando eu passo ali no Cristo Rei, ver famílias, crianças, ainda depois de tanto tempo, estarem dormindo no alojamento. Mas quero reforçar a questão do trânsito, eixo estruturante, nós vamos atacar de imediato, construindo esses projetos para que a gente possa, o quanto antes, poder resolver, e a saúde também. A gente está com muito problema na saúde, as pessoas estão esperando mais de 3 anos por uma cirurgia eletiva, e nós, inclusive, conseguimos R$500 mil esse ano para cirurgias eletivas, e não foi aplicado nisso. Então, nós temos a garantia, ano que vem, do deputado, mais R$500 mil para cirurgias eletivas, agilizando também, está terminando o tempo, né? Agilizando também as consultas com especialistas e, principalmente, né, o olhar mais humano. Temos 2 projetos muito bacanas, que é a formação de uma equipe multidisciplinar dentro das escolas, para a gente poder dar uma atenção especial para as crianças que têm algum transtorno, com capacidade, então, para laudar essas crianças e agilizar o estímulo que ela precisa para melhorar a qualidade de vida dela e da sua família, e também a construção de um centro de acolhimento. O tempo está terminando, mas eu convido vocês, então, a olhar o nosso plano de governo. Ali tem todo o detalhamento. Esse centro de acolhimento é o modelo do antigo SEMAI, vai funcionar muito bem, porque a gente precisa ter um olhar para as nossas crianças e para os nossos jovens. Candidata, a gente agradece a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Boa caminhada nessa reta final. Agradeço o espaço e a oportunidade. Mais uma semana aí para que as pessoas possam conhecer as propostas dos seus candidatos, de fato, e escolher. Porque a democracia é isso, né? Aquilo que mais faz parte da minha vida e aquilo que se identifica com a minha necessidade. É isso que a gente quer entregar para as pessoas, e à disposição de todas as pessoas que puderem ter conhecimento da nossa proposta para nos ajudar nessa caminhada final. Karine Schwingel, nossa convidada de hoje, candidata à prefeitura da cidade de Estrela, apresentando as suas propostas, respondendo aqui os nossos questionamentos e também da comunidade de Estrela.